Shalom. O Velho Testamento, ele é visto sob a perspectiva da lei, da revelação de Deus e a maneira como Deus quis trabalhar o coração do povo para que se voltasse para Ele através de todos aqueles princípios, preceitos da lei que o Senhor havia dado. Todos os sacrifícios, por exemplo, que eram apontados como necessários pela lei, na verdade apontavam para Jesus. Era Deus revelando a sua graça, Deus revelando o seu propósito eterno ali. No entanto, nós sabemos que nenhuma pessoa ela era salva, recebia o perdão porque cumpria a lei. O cumprimento de preceitos da lei não garantia perdão a ninguém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 10, por exemplo, ele diz que todos aqueles que são da lei estão debaixo de maldição, porque o que a Bíblia ensina é: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas da lei. E ele não está falando assim, maldito aquele que não permanece em algumas coisas da lei. Não, ele está dizendo todas, e todas quer dizer todas. Nesse sentido, uma pessoa que se dispõe a cumprir a lei, mas deixa de observar uma vírgula, já é transgressor de toda a lei, porque é maldito todo aquele que não cumprir toda a lei. Então, para que servia a lei se ninguém conseguia cumprir? A lei, a Bíblia nos fala que ela servia como instrutor, como, numa linguagem bíblica, aio. Aio significa preceptor, mentor, professor, mestre, aquele que conduz o seu discípulo. Então eu convido você a olhar, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, o verso de número 24. Veja só o que diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então veja o que ele está dizendo aqui. A lei serviu de professor, de instrutor, serviu de discipulador, de mestre. Para quê? Para nos levar a Cristo. A lei não produz santidade em ninguém. A lei nos revela que somos pecadores. Então, em outras palavras, quando alguém pegava a lei e tentava viver por toda a lei, descobria que não conseguia. E quando a pessoa não conseguia cumprir a lei, ela dizia, como o apóstolo Paulo registrou também certa vez: miserável homem que eu sou. Ou seja, eu não consigo cumprir. Eu preciso que Deus tenha misericórdia de mim. É aí que entra a graça. Então, a fé, ela nos foi dada por Deus justamente para nos voltarmos para essa graça. Compreendermos, eu não consigo. Então, pela fé, eu sou conduzido a Cristo. Porque o único que cumpriu toda a lei foi Jesus. Jesus foi o único a cumprir toda a lei. Então, quando eu olho para a lei e vejo que eu, pecador, não consigo, eu uso a fé que me foi dada e vou a Jesus, porque Jesus cumpriu a lei por mim. Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento, na verdade, fazem parte de uma coisa só: a revelação dessa grande graça de Deus, que decidiu me oferecer a salvação, mesmo eu não merecendo. Então Deus, desde o início, me indicou Jesus, apontou para Jesus, para que eu fosse a Ele. Jesus, o único autor e consumador da nossa fé, o único capaz de prover para mim e para você o perdão que nós precisamos para voltarmos para Deus.